Bom dia, queridos alunos. Vamos para mais uma aula de revisão de conteúdos que vocês já viram. Então, eu vou fazer rápido, porém focando nos pontos principais. Essa aula e a próxima será sobre propriedades coligativas. Como o tema é extenso, eu dividi em duas aulas. Hoje nós vamos abordar apenas tonometria e pressão osmótica. E deixamos ebuliometria e criometria para a aula de sexta-feira. Por quê? Eu separei os temas relativos à pressão, tonometria e pressão osmótica, dos temas relativos à temperatura, ebulição e criometria. Então, estou dizendo com isso que as propriedades coligativas são as propriedades físicas, temperatura e pressão das soluções. Nós vamos comparar temperaturas e pressões do soluto puro com temperaturas e pressões das soluções. O efeito que a adição de um soluto a um solvente causa no solvente. Esse é o tema das propriedades coligativas. Então, como eu disse para vocês, hoje veremos apenas os aspectos relativos à pressão. Tônus é sinônimo de pressão. Então, tonometria é o estudo da pressão, ok? Bom, vamos começar com o fundamento de todas as propriedades coligativas. O que é? Os estados físicos da matéria não dependem apenas da temperatura, como a gente vem repetindo o tempo todo. Eles também dependem das forças intermoleculares que a gente tem dentro da substância. Vocês lembram quais são as forças intermoleculares? Então, preste atenção. O estado coeso, o estado sólido, é aquele na menor temperatura, certo? Porém, é aquele que apresenta as maiores forças de coesão. Então, preciso ter as maiores forças intermoleculares. Já o estado gasoso, aquele das maiores temperaturas, também é a que tem as ligações intermoleculares mais fracas. Com isso na cabeça, a gente vai conseguir entender todos os efeitos que a gente chama de propriedades coligativas, ok? Então, vejamos quais são as ligações intermoleculares que nós sabemos, que a gente considera as que realmente existem. Se o composto é iônico, tipo NaCl, nós temos a interação do tipo íon dipolo. Por quê? Íon, cátion positivo, ânion negativo. Então, são dois polos dipolo. Esses dipolos se atraem e se repelem conforme as cargas. Eles, em compensação, têm uma força de coesão muito grande. Por isso, todo composto iônico é sólido à temperatura ambiente. Forças de coesão muito grandes. Bom, algumas moléculas polares podem fazer pontes de hidrogênio. São as substâncias que têm, em alguma parte da substância, da molécula, uma ligação entre hidrogênio e flúor, ou entre hidrogênio e oxigênio, ou entre hidrogênio e nitrogênio. Sabe-se que as interações entre moléculas com essas características são muito fortes, são chamadas de pontes de hidrogênio. E temos para as demais moléculas polares, dipolo, dois polos, polar, as ligações de polo permanente e de polo permanente. Por exemplo, a molécula de HCl apresenta um polo bastante negativo perto do cloro e um polo bastante positivo perto do hidrogênio, forma um dipolo. E essa posição mais positiva ou mais negativa vai atrair o polo oposto da outra molécula. A gente chama essa interação, que não é tão forte quanto as pontes de hidrogênio, de dipolo permanente, dipolo permanente. E o que acontece com as moléculas apolares? As interações, elas só acontecem quando essas moléculas se aproximam, porque são moléculas apolares, sem polos. Ao se aproximarem, gera um polo induzido devido a termos elétrons na superfície
Então, por isso é chamado de dipolo induzido. Só ocorre quando essas substâncias se aproximam. Recordado quais são as interações intermoleculares? Muito bem. Para falarmos de tonoscopia ou tonometria, é preciso compreender bem o que é pressão de vapor. Você sabe que a água não precisa estar a 100 graus Celsius para passar para vapor. Você pendura a roupa na corda, ela seca, correto? Pode estar o frio que for, ela vai secar. Demora um pouco, mas seca. Essa volatilidade gera um vapor. Se você estiver observando a evaporação da água num sistema fechado, você vai verificar que o sistema tem que estar fechado, certo? Você vai verificar que vai formando vapor, o nível da água desce um pouquinho e começa a aparecer umas gotinhas, tanto na tampa como nas paredes do recipiente onde a água está parada. Vai se formando vapor, vai até que chega num ponto que a gente chama de pressão máxima de vapor. A partir daí, existe um equilíbrio entre as moléculas que evaporam e as que voltam a se condensar. É disso que nós estamos falando. Qual a quantidade de vapor que se forma dentro daquele recipiente? Estudando isso com mais detalhes, a gente verifica que não depende do volume de água, depende apenas da temperatura. Então, em dias mais quentes, forma-se uma grande quantidade de vapor, logo, a pressão desse vapor será maior. Em dias mais frios, a quantidade de vapor formada é bem mais baixa, então a pressão exercida por esse vapor também será mais baixa. Compreendido o que é pressão de vapor? Pressão de vapor pode ser entendido como um sinônimo de quantidade de moléculas no estado vapor que se forma. Não depende do volume, depende da temperatura e depende, obviamente, da natureza da substância que está sendo analisada. E nesse item, natureza, inclua-se que tipo de interação intermolecular existe entre as moléculas que estão sendo avaliadas, tá bom? Bom, e o que acontece quando a gente coloca um soluto dentro desse solvente? Bagunça tudo. Não é bem assim. Vamos pensar na água. A água é uma substância polar. Quando ela está pura, ela faz pontes de hidrogênio entre todas as suas moléculas, mas algumas conseguem energia cinética suficiente para sair do líquido e passar para o estado vapor. Ao adicionar um soluto, lembre-se, tem que ser um soluto polar também, porque semelhante dissolve semelhante, correto? Ao adicionar um soluto tipo sal, o que acontece? Além das pontes de hidrogênio, a água interage com as partículas do soluto. Esse fenômeno é chamado de dissolução, porém, acontece um fenômeno em paralelo chamado solvatação, quando as moléculas de água vão interagir e vão ser atraídas e formar interações intermoleculares, além das pontes de hidrogênio, com as partículas do soluto. Veja, a água solvatando o íon cloro e a água solvatando o íon sódio. Essas interações são chamadas interação íon-dipolo, porque entre um íon e uma molécula com dois polos, uma molécula polar. Então, a água, além das pontes de hidrogênio, passa a fazer novas interações. Aumenta muito o número de interações entre as substâncias que estão dentro da solução, correto? Isso explica o fenômeno que a gente vê nos copos com água e água com açúcar. Você coloca 2 copos com água, um bota açúcar e outro deixa água pura. Com o passar do tempo, o copo com água consegue evaporar. Já o copo com água com açúcar, além de não conseguir evaporar, ainda retém mais água. É isso mesmo. A presença do soluto dentro da água faz com que o número de interações intermoleculares seja muito maior.
Logo, as moléculas de água não conseguem passar para o estado de vapor. E as poucas moléculas que condensam ficam presas. Por isso, o volume de água com açúcar aumentou, porque as moléculas que estavam no estado de vapor e que, por algum motivo, condensaram ali, não conseguiram mais evaporar. É isso. Como a quantidade de vapor formada é bem menor, dizemos que o efeito tonométrico se caracteriza pelo abaixamento da pressão de vapor. Abaixamento da pressão de vapor, que você pode traduzir como diminuição da quantidade de vapor que é formado naquele sistema. Lembre-se, para medir a pressão de vapor, o sistema tem que estar fechado. Porém, a gente pode perceber o efeito tonométrico mesmo em sistemas abertos. É o caso dos 2 copos com água ali, um só com água e outro com água e açúcar. Então, tonometria, abaixamento da pressão de vapor. Depende de quê? Depende da concentração, ou seja, da quantidade de soluto que foi colocado naquele solvente. Quanto maior a quantidade de soluto, maior o número de interações intermoleculares, mais difícil para a água passar para o estado de vapor, vaporizar. Se forma menos vapor, abaixa a pressão de vapor. Certo? Então, que fique bem claro isso, que esse efeito depende da quantidade de soluto, mas não depende do soluto. Qual soluto? Não importa, depende da quantidade de partículas dissolvidas. Cada partícula dissolvida, 10 moléculas de água presas, certo? Veja o exemplo aqui. Quando eu tenho água pura, a pressão de vapor numa dada temperatura é de 31,82 milímetros de mercúrio. Ao adicionar 1 mol de glicose nessa solução de 1 litro de água, olha o abaixamento da pressão de vapor. Passou de 31,82 para 31,26 milímetros de mercúrio. Ao adicionar 2 mols de glicose, dobrou a quantidade de soluto, abaixou mais ainda a pressão de vapor, ou seja, mais moléculas presas. Mas compare com 1 mol de NaCl. 1 mol de NaCl tem o mesmo efeito tonométrico de 2 mols de glicose. Qual a explicação para isso? Perceba, não depende do soluto, da natureza do soluto, depende do número de partículas. Acontece que a glicose é uma substância molecular, ela não dissocia, ela não ioniza. Já o NaCl é uma substância iônica, dissocia em água. Então, 1 mol de glicose é 1 mol de partículas. Agora, 1 mol de NaCl são 2 mols de partículas, porque vai formar 1 mol do cátion Na e 1 mol do ânion Cl-. Então, ele tem o mesmo efeito de 2 mols de glicose, porque são 2 mols de partículas. Legal isso, né? Graficamente, como você está vendo, há um abaixamento da pressão de vapor naquela temperatura. Fixando-se a temperatura, a água pura tem uma pressão de vapor, a água com soluto tem uma pressão de vapor menor, e esse delta é que é chamado de efeito tonoscópico ou efeito tonométrico. Quem estudou isso foi Raoult. Ele verificou que a nova pressão de vapor dependia da fração em mol do solvente. E, fazendo alguns malabarismos matemáticos, a gente também pode expressar esse efeito em termos da fração em mol do soluto X1. O que vocês precisam ter em mente é que existem 2 medidas. Existe o efeito tonométrico, que é o ΔP, dividido por pressão do solvente puro. E existe a medida do abaixamento da pressão de vapor, ΔP. Então, olha só, quando lhe pedir
Qual é o abaixamento absoluto? Você vai calcular ΔP. Se lhe pedirem o abaixamento relativo, aí é ΔP dividido pela pressão do solvente puro. Dois nomes parecidos, porém, preste atenção. O relativo é porque é em relação a alguma coisa, não é? Relação a quê? A pressão do solvente puro, ok? Bom, quando a gente está trabalhando com soluções muito diluídas, em que o número de mols do soluto N1 é muito menor do que o número de mols do solvente, a gente pode fazer um ajuste na fórmula de fração molar, fração em mol. O número de mols do solvente é tão maior que eu posso usar aquela fórmula N1 sobre N2 sem medo de nenhum erro significativo na minha conta, tá? Fazendo mais alguns malabarismos matemáticos, com o objetivo, né, de facilitar os cálculos, chegamos nessa fórmula aqui, que relaciona o abaixamento relativo da pressão de vapor à molalidade. Por isso, a nossa última aula foi sobre molalidade, justamente para recordar o cálculo de molalidade que entra nas propriedades coligativas, tipo o efeito tonométrico. Esse KT é chamado de constante tonométrica. Ela é simplesmente a massa molar do solvente, no caso da água 18, dividido por 1000. Tá? É só para simplificar a conta, ela não tem o objetivo de ser nada difícil de fazer. É a massa molar dividido por 1000. E você lembra de onde sai esses 1000, né? É porque na molalidade, a massa do solvente deve ser dada em quilograma. Então, esse ajuste, lembra do fator de correção quando você usa em grama? Pois é ele mesmo, tá? Então, massa molar do solvente dividido por 1000 é a constante tonométrica. Acontece que a gente tem que levar em consideração o número de partículas dentro do solvente, não é? Van 't Hoff que foi que percebeu esse detalhe. Então, a nossa fórmula, ela vai levar em consideração esse número de partículas. Lembra que para a glicose, 1 mol dava um efeito, enquanto o NaCl, o mesmo 1 mol, tinha um efeito bem maior? Por quê? Porque o NaCl se dissocia em 2 partículas? Pois é. Então, esse fator é calculado pelo fator de Van 't Hoff, essa letrinha I. Alfa é o grau de dissociação. Você sabe o que é grau de dissociação. Por exemplo, ácidos fortes dissociam 100%. Bases fortes dissociam 100%. Já ácidos e bases fracas têm alfas pequenos, às vezes até menor que 50%. Então, tem que levar isso em consideração também. Então, use a fórmula do fator de Van 't Hoff quando estiver com substâncias com ionização ou dissociação baixas, ok? Vejamos se você entendeu mesmo. A uma dada temperatura, qual dessas soluções aí possui a menor pressão de vapor? Essas substâncias estão dissolvidas em água. Qual vai dar o maior efeito tonométrico, ou seja, aquele que vai fazer o maior abaixamento da pressão de vapor? É a solução que apresentar o maior número de partículas. Então, é isso que a gente vai ter que calcular. Veja, para a sacarose, que é uma substância molecular que não ioniza e não dissocia, se você põe 1 mol dentro da água, vai ter 1 mol de partículas. Se você põe 2 mols, vai ter 2 mols de partículas, certo? Já para HCl, que é uma substância covalente, porém polar, ao colocar em água, ela ioniza em cátion e ânion. Ou NaOH, que é uma substância iônica, você coloca em água, ela dissocia o cátion do ânion. Nós teremos uma outra relação.
Veja, 0,1 mol de HCl vai formar 0,1 mol do cátion e 0,1 mol do ânion. Então, eu terei 0,2 mols de partículas em solução. O mesmo para o NaOH. 0,1 mol de NaOH vai formar 0,1 mol do cátion Na e 0,1 mol do ânion OH. Então, de todas essas substâncias, a solução que apresenta o maior número de partículas é a letra D, com 0,2 mols de ácido clorídrico, correto? Porque vai formar 0,4 mols de partículas em solução. Quanto mais partículas, mais a água fica presa, menos água vai para o estado vapor, menor pressão exercida por esse vapor. Certinho? Uma solução aquosa diluída foi preparada dissolvendo-se 200 gramas de glicose em 1.000 gramas de água. Sabendo que a pressão máxima de vapor da água no local é de 700 milímetros de mercúrio, pressão de vapor da água pura, do solvente puro. Calcule o abaixamento absoluto da pressão máxima de vapor que ocorreu com a adição da glicose. Abaixamento absoluto é ΔP, que a gente pode tanto calcular em relação à fração em mol do soluto como em fração em mol do solvente. Lembra disso? Muito bem. Eu tenho a pressão de vapor da água pura, 700 milímetros de mercúrio. O que está faltando nessa conta? A fração em mol do solvente. Você sabe calcular isso, não é? Então, vamos calcular a fração em mol do soluto. Como? Ah, dá um trabalhinho. Tem que calcular o número de mols do soluto, o número de mols do solvente e aplicar na fórmula. Então, para o soluto, 200 gramas de glicose e a massa molar da glicose, 180. Para o solvente, 1.000 gramas de água, 18 gramas é a massa molar da água. Calculei e coloquei na fórmula. Sabendo a fração em mol do soluto, agora eu posso calcular o abaixamento absoluto da pressão de vapor, certo? Substituindo na fórmula, deu 14 milímetros de mercúrio. 14 milímetros de mercúrio é a diferença entre a pressão de vapor do solvente puro e a nova pressão de vapor. Ou seja, essa solução tem pressão de vapor só de 686 milímetros de mercúrio, enquanto a água pura tem pressão de vapor de 700 milímetros de mercúrio. Ficou compreendido? Abaixou, certo? Determine o abaixamento relativo da pressão de vapor do solvente quando 3,04 gramas de cânfora são dissolvidos em 117,2 mililitros de etanol a 25 graus Celsius. E ele dá a densidade do etanol. Agora, ele quer o abaixamento relativo. Seria o caso da gente calcular a fração em mol do soluto cânfora nessa solução etanólica, né? Só que eu resolvi usar a outra fórmula só para a gente ver como é que funciona. É óbvio que eu poderia fazer por essa primeira, tá? Mas só para a gente ver como é que funciona o uso da outra fórmula. Então, o que eu tenho no abaixamento relativo da pressão de vapor? Constante tonométrica, massa do soluto, massa molar do soluto e massa do solvente. Acompanharam comigo? Constante tonométrica, massa molar do solvente divididos por 1.000. Massa do soluto, tá ali, 3,04 gramas de cânfora. Massa molar da cânfora, tem que calcular. 10 carbonos, 16 hidrogênios e 1 oxigênio. E qual a massa do solvente etanol? Ele deu a densidade. Então, vamos lá. Vamos calcular a massa do solvente usando a fórmula da densidade. 0,78 gramas por mililitro. Então, apliquei a fórmula e deu 91,416 gramas. Como eu estou usando a fórmula já com o fator da constante tonométrica, eu passei para quilograma. Lembra? Eu estou usando molaridade. Não se esqueça. Então, a massa do solvente em quilograma. O que mais que eu preciso calcular? Eu preciso calcular a constante tonométrica, certo? Massa do solvente, massa molar, desculpa, do solvente dividido por 1.000, 0,046 é a constante. A massa molar do
Soluto também eu preciso calcular M1, que deu 152, correto? Essa é a massa molar da cânfora, 152, tá aqui, certinho? Coloca tudo na fórmula e calcula. Ou seja, dá um trabalho, seja qual for o caminho, mas não é difícil, é bem simples. A figura a seguir mostra dois conjuntos com dois béqueres, A e B, com soluções aquosas de mesmo soluto não volátil, porém de concentrações diferentes. Os béqueres estão colocados em um recipiente fechado. Após algum tempo, o sistema atinge equilíbrio e observa-se que o nível da solução contida no béquer A aumentou e o nível da solução contida no béquer B diminuiu, certo? Olha, o sistema está fechado, mas os béqueres não. Então, a formação de vapor em equilíbrio tanto no frasco A quanto no frasco B, correto? E você está vendo que o solvente do béquer B está migrando para o béquer A? Afinal de contas, o que está acontecendo? Para mim, fica muito claro que o solvente dentro do béquer B está muito mais solto do que o solvente no béquer A. O solvente evapora facilmente do béquer B, mas ele não evapora facilmente do béquer A. Ele, quando condensa no béquer, ele sai fácil do béquer B, mas ele não sai fácil do béquer A. A velocidade de evaporação de B é mais alta, a velocidade de condensação do béquer A é mais alta. E aí, você já sabe aonde eu tenho a concentração maior no béquer A ou no béquer B? Eu já sei. Então, com base na figura, julgue as afirmativas a seguir. 1. No início, a pressão de vapor da água no béquer B é maior que a pressão de vapor da água no béquer A. Isso é verdade? Pressão de vapor maior quer dizer maior volatilidade? Sim, então é verdade. 2. Inicialmente, a solução no béquer B está mais diluída que a solução no béquer A. Isso é verdade? O que faz o solvente ficar mais solto? Não é uma concentração menor? Então, também está certo. 3. A água é transferida como vapor da solução mais concentrada para a solução mais diluída. Não, né? O vapor sai da solução mais diluída mais facilmente e não sai da solução mais concentrada tão facilmente. Então, está invertida aí a 3. 4. A pressão de vapor da água nos béqueres A e B é menor que a pressão de vapor da água pura. Verdade absoluta. A água pura tem uma pressão de vapor. Quando você joga um soluto, seja qual for a quantidade, a pressão de vapor diminui, certo? Então, a única falsa era a número 3, porque está invertido. Bom, essa experiência que a gente acabou de ver não se confunde com esta que nós vamos ver agora. Esta que nós vamos ver agora é a osmose. Ela depende de a gente ter a passagem de um solvente através de uma membrana semipermeável. Lá não tinha membrana nenhuma. Evaporava e condensava, certo? Aqui é a passagem do solvente através de uma membrana semipermeável. Isso tem que estar bem claro. Osmose ocorre com a passagem do solvente através de uma membrana semipermeável. Veja o exemplo desse copinho. Eu tenho dentro de um recipiente uma membrana separando duas soluções. Uma está mais diluída e a outra está mais concentrada, e o soluto é açúcar. Com o passar do tempo, ocorre a
osmose. E apenas o solvente é que atravessa a membrana. E ele atravessa no sentido da solução mais concentrada. O objetivo é que haja um equilíbrio entre as duas concentrações. Ao diminuir o volume da que está mais diluída, ela fica mais concentrada. Ao aumentar o volume da que está mais concentrada, ela fica mais diluída, até que alcança o equilíbrio. Quando você fica muito tempo na água da piscina ou na praia, seus dedos não ficam todos enrugadinhos? O que está acontecendo ali? Osmose. A concentração de sais na sua pele é menor do que a concentração de sais na água do mar ou da piscina. A água sai de você para o meio mais concentrado, por isso a sua mão fica toda murchinha. Olha o que aconteceu com a cenoura quando foi colocada dentro de uma solução muito salgada. Ela murchou completamente. Tá certo? Osmose, a água que estava dentro da cenoura tende a sair para o meio mais concentrado. Nós vamos dar nomes a essas coisas já já. Eu só quero mostrar para vocês outros exemplos da osmose. A água nas plantas sobe por capilaridade para distribuir-se pelas folhas, porque conforme a folha faz fotossíntese, as suas células vão ficando cada vez mais concentradas de glicose. E essa diferença de concentração faz com que a pressão osmótica leve a água até os centros mais concentrados, para que haja a diluição dessas células, ok? Sabe quando você come aquela feijoada salgada sexta-feira que dá uma sede danada? Pois é, dentro do teu sangue, no plasma, fica com muito sal. Logo, as suas células começam a perder água. Elas começam a ficar desidratadas. Por quê? Porque o meio externo está com muito mais sal, mais concentrado, do que a parte interna. Nós dizemos que a solução externa está hipertônica e a célula está hipotônica. Quando está isotônico, nada acontece. Mas pode acontecer o contrário, de você estar com falta de sais minerais. Por exemplo, você faz uma atividade física muito intensa, sua muito, perde muito líquido, e aí você fica sem sais. Você fica com o teu sangue hipotônico. E aí, ao contrário, o líquido do plasma entra nas suas células hemácias, fazendo com que elas fiquem túrgidas, né? Muito inchadas. Tanto um quanto o outro fenômeno são muito perigosos. Você vai acabar perdendo hemácias, correto? Então, o certo é que seja tudo isotônico. Esse mesmo processo é utilizado na conservação de alimentos. A gente pode ter frutas cristalizadas com açúcar ou carne seca, bacalhau com sal. Não importa. Ao colocar o soluto, açúcar ou sal, em volta do alimento, o líquido, a água que está dentro do alimento, vai migrar através das membranas para a região onde há mais soluto, correto? Então, há uma desidratação por pressão osmótica. Por último, existe a pressão osmótica, né? A osmose normal, e existe a osmose inversa ou reversa. A normal é um fenômeno natural, é uma direção natural. A água vai migrar da região menos concentrada para a região mais concentrada, correto? Na osmose reversa, nós é que fazemos a pressão. E aí essa pressão, ela tem que ser maior do que a pressão osmótica natural. Para quê? Para que ocorra o inverso. É o processo de purificação de água do mar para obter água potável. Gasta-se muita energia, é caro, não é fácil de fazer, tá? Porque o normal é que a água vá do meio de menor concentração para o meio com maior concentração. Isso é osmose. Agora sim, vamos dar nome às coisas. A solução
ela pode ser hipotônica, isotônica ou hipertônica. O meio hipotônico é aquele de menor concentração. Então, aqui eu vou ter a migração do solvente para dentro da região de maior concentração. Quando a solução está isotônica, não acontece nada. Já se ela está hipertônica, aí é o contrário. O líquido, o solvente, vai migrar para a região mais concentrada, certo? Então, pensa. Pega um peixe de rio, joga ele no mar. Vai acontecer isso aqui. O peixe vai murchar. A água dele toda vai sair. Por quê? Porque o mar está muito mais concentrado. Agora pensa num peixe de mar jogado no rio. Vai acontecer isso aqui. A água do rio está hipotônica, então ela vai entrar no peixe. O peixe vai inchar até morrer, coitado. Certo? Então, nós somos pessoas com 0,9% de sais nos nossos tecidos, nas nossas células, e em torno de 5% de glicose. Para as nossas injeções não doerem, elas têm que estar isotônicas com o nosso organismo. Qualquer injeção que não obedeça esta concentração vai doer muito e vai causar aqueles problemas que a gente viu lá com as hemácias, tá? Ou vai murchar a hemácia ou vai inchar a hemácia. O cálculo da pressão osmótica é feito, em vez de molaridade, é feito com molaridade, seguindo essa fórmula simples que você está vendo aí. Molaridade vezes a constante universal dos gases vezes a temperatura e o fator de Van 't Hoff. Porque assim como a tonoscopia, a osmometria também depende do número de partículas do soluto dissolvidos na solução, tá certo? Vamos então aos exemplos? Quando ganhamos flores, para que elas durem mais tempo, devemos mergulhá-las dentro da água e cortar em seguida a ponta de sua haste. Esse procedimento é feito com o objetivo de garantir a continuidade da condução da seiva bruta. Tal fenômeno ocorre graças à diferença de osmolaridade entre a planta e o meio onde ela está, que são, respectivamente. Você entendeu a pergunta? Ele quer saber aonde está hipotônico, aonde está hipertônico. A planta e a água do vaso. Você veja que para que ocorra a osmose, precisa ter diferença de concentração. Então, eu já cortaria a letra A, eu já cortaria a letra B e já cortaria a letra C. Só acontece osmose se tiver diferença. Se for isotônico, não tem osmose. Então, agora cabe a você determinar entre a planta e o meio onde ela está, que são respectivamente. A ideia não é que a água saia do vaso e vá para a planta. Se a água sofre osmose dali do vaso para a planta, o solvente água ele não migra para o meio mais concentrado, hipertônico? Então, quer dizer que a água está a planta está hipertônica e a água está hipotônica em relação à planta. Correto? Eu quero esse movimento, certo? Então, vai migrar para o meio hipertônico, certinho? Eventualmente, a solução 0,3 molar de glicose é utilizada em injeção intravenosa, pois tem pressão osmótica próxima à do sangue. Qual é a pressão osmótica em atmosferas da referida solução a 37 graus Celsius? Teremos que usar a fórmula da pressão osmótica. Você lembra qual é? Π
é molaridade vezes constante universal dos gases, vezes a temperatura, vezes o fator de Van 't Hoff. No caso, estamos trabalhando com glicose. A glicose é uma substância molecular. Ela não ioniza, ela não dissocia. Então, o fator de Van 't Hoff vai ser exatamente 1, porque cada molécula de glicose é uma molécula de glicose apenas, tá bom? Então, basta substituir na fórmula molaridade 0,3, constante universal dos gases 0,082, temperatura em Kelvin, não se esqueça, 37 graus Celsius em Kelvin dá 310 graus Celsius, e aí foi só o cálculo. Bem simples. 3. Julgue os itens a seguir como verdadeiros ou falsos. 1. A pressão osmótica é a passagem do solvente do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Não, né? É justamente o oposto, né? É passagem do solvente, sim, porém do meio menos concentrado para o meio mais concentrado, com o objetivo de se igualar as duas concentrações. 2. As membranas celulares são exemplos de membranas semipermeáveis. Sim, todas, animais ou vegetais. 3. É possível obter água potável a partir da água do mar por osmose. Sim, é possível obter água potável a partir da água do mar, mas por osmose reversa. A osmose é um fenômeno espontâneo, natural. Não é o caso aí a osmose reversa. 4. O pepino que é utilizado para fazer picles, quando deixado por vários dias mergulhados em uma solução aquosa de sal de cozinha, irá murchar, pois suas células perderão água por osmose. Sim, do mesmo jeito que vimos para a cenoura. O meio externo hipertônico e o meio interno hipotônico. Então, a água vai passar pela membrana para o meio hipertônico. 5. A diferença principal de osmose reversa para osmose é que na osmose reversa haverá passagem de soluto para o meio mais concentrado e não de solvente, como na osmose. Nunca! A membrana ela é semipermeável ao solvente apenas, tá? 6. A osmose reversa é um processo não espontâneo. Exatamente. 7. Uma solução de cloreto de sódio, 0,1 mol por litro, terá a mesma pressão osmótica que uma solução de sacarose a essa mesma concentração. Nós já sabemos que o NaCl em solução aquosa, ele dissocia. Então, eu terei 0,1 mol de íon do cátion Na+, e 0,1 mol do ânion Cl-, certo? Então, eu terei o dobro de partículas de 0,1 mol de sacarose. Então, não. Falso. Uma solução 10 gramas por litro de cloreto de sódio terá a mesma pressão osmótica que uma solução de cloreto de lítio de igual concentração. Também não. Ao compararmos essas duas substâncias, temos que comparar a massa molar. A massa molar do NaCl é maior que a massa molar do LiCl, certo? Então, eu tenho em 10 gramas de cloreto de sódio um número de mols menor do que em 10 gramas de cloreto de lítio. Logo, eu teria uma concentração menor em termos de número de partículas. A pressão osmótica do NaCl nessa concentração é menor do que a pressão osmótica do LiCl nesta concentração. Então, aqui está falso. 9. Quanto maior for a concentração de partículas dissolvidas na solução, maior será a pressão osmótica. Sim, exatamente isso. A pressão osmótica ela é proporcional à molaridade da solução. Quanto maior a concentração, maior a pressão osmótica. Ficamos, então, com toda a parte de pressão revista. Na próxima aula, então, vamos rever a parte de temperatura. Temperatura de ebulição e temperatura de congelamento, comparando o solvente puro com a solução.
Tchau, queridos. Até a próxima aula. Façam as listas de exercícios.